mas o Suf Momad, acho que era uma criança em Sofala a estudar. Agora em 98 é quando ele aparece e começa, quer dizer, mas quando ele fala, tu és capaz de pensar que ele lutou durante 10 anos. E saber qual é a idade normal de um antigo combatente. E não se pode deixar este assunto como o assunto apenas de Filipe Nyusi, não. Nyusi é assunto do Estado moçambicano. Agora é verdade que a RENAMO tem os desafios que tem, desafios internos, e também não tem boa liderança, porque neste momento o próprio líder da RENAMO, uma pessoa, um senhor que nunca trabalhou em nenhum sítio, nunca descontou nada, nunca esteve envolvido em defesa da pátria, também o único acordo que o SUF assinou, porque o governo passa por cima de uma data tão importante como o dia 6 de agosto, que as pensões são uma miséria. E há pessoas que recebem menos de 2.000 meticais. Os próprios antigos combatentes da Frelimo. Aliás, um dia, alguém me perguntou se eu não queria ter cartão de antigo combatente. Eu disse... Salomão, avançamos então para os temas. Esta semana também, que fechou no último sábado, foi marcada também pela celebração dos 7 anos após a assinatura do chamado Acordo de Maputo entre o governo de Moçambique, liderado na altura pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi, e por Suf Momad, líder da RENAMO, dando sequência e encerrando, digamos assim, as negociações que foram iniciadas pelo falecido presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama. Salomão, qual é a análise que faz desta data que parece... nas lides políticas de Maputo, passou muito ao lado, né? A RENAMO deu muita importância ao evento, não vi pelo menos um comunicado da RENAMO sobre esta data, mesmo do próprio governo também não vi muita informação sobre isso. Bom, eu acho que não houve, eu também esperava ver alguma coisa dita, sobretudo pela presidência da República, uma menção ao dia, porque foi um acontecimento de nível presidencial. Esperava que ao nível presidencial, mais uma vez, houvesse pelo menos uma menção de que passou na última quinta-feira, dia 6 de agosto, o dia em que se assinaram os últimos acordos de paz para Moçambique, o chamado Acordo de Paz Definitivo de Maputo, que foi assinado por presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, e pelo líder da RENAMO, o Suf Momad, e que é um acordo, para mim, muito importante, porque parece ter encerrado o capítulo de hostilidades militares entre o governo e a RENAMO, na zona centro, sobretudo, onde era o palco principal dessas hostilidades. De lá para cá, aconteceram várias coisas. Aconteceu a entrega da última arma, que a RENAMO fez a sua entrega, mostrando assim que a RENAMO esteve finalmente comprometido em definitivo com o desarmamento, e estando hoje em curso o programa DDR, não é? Que é Desarmamento, Desmilitarização e Reintegração, que é um programa suportado pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional em geral. Portanto, penso que é um bom acontecimento. Agora, eu não estou a ver porque é que, tanto da parte do governo como da parte da RENAMO, aconteceu uma amnésia que fechou isto por cima. A única coisa que me fez lembrar é que estávamos perante o dia 6 de agosto, um dia histórico, é o lançamento internacional de um livro escrito por Mirko Mazzoni, aquele que foi o mediador, mas uma senhora que trabalhou com ele, chama-se Merra, qualquer coisa. Então, estão a lançar um livro que diz, acho que é da presidência à montanha, um longo percurso, etc. Isto alegando o facto do presidente Nyusi ter abandonado a cidade de Maputo num fim de semana, ir ter com Afonso Dhlakama na montanha de Gorongosa para conversar e chegar a este entendimento que o Dhlakama morreu no meio, mas o Suf Momad pegou no assunto deixado por Dhlakama e concluiu o assunto, chegando à paz definitiva de 6 de agosto em Maputo, o Acordo de Maputo. Portanto, é um acordo histórico, consta dos livros da nossa história, consta dos livros, dos capítulos da paz em Moçambique. Então, não celebrar esse dia, não mencioná-lo sequer, penso que é uma omissão grave que tem que ser corrigida pelas pessoas indicadas, pelas pessoas competentes. E não se pode deixar este assunto como o assunto apenas de Filipe Nyusi, não. É verdade que o Filipe Nyusi prefaciou o tal livro que foi lançado no dia 6, mas esse não é assunto do Filipe Nyusi, é assunto do Estado moçambicano. E veja lá que a única coisa que ouvi nos anos passados, mencionando o dia 6 de agosto, foi quando se reabilitou a ponte sobre o Rio Save, ou quando se construiu a outra ponte paralela. Não sei se o Belmiro sabe que aquela ponte chama-se Ponte 6 de Agosto. A ponte do Rio Save, a nova ponte. A nova ponte, sim. Chama-se Ponte 6 de Agosto. Em alusão
aqui 6 de agosto foi um dia importante porque nesse dia aconteceu a assinatura do acordo de paz definitivo de Maputo. Portanto, é muito importante que se mencione. Mas mesmo essa ponte também não se fala muito desse nome. Fala-se a ponte sobre o Savo, basicamente. Claro. É diferente da ponte Armando Guibuza, por exemplo, do Zambeze. Esta data, Salomão, parece que, digamos assim, politicamente, em Moçambique, parece uma data muito relevante. Nessa questão das negociações entre a Renamo e o governo, fala-se mais do 4 de outubro, Não, em relação. Por quê? É para o 4 de outubro, é a data mãe, não é? É o Acordo Geral de Paz. O acordo que parou, de facto, aquela guerra que tinha uma extensão territorial de todo o país. Uma guerra que era muito abrangente, que tocava em todas as províncias de Moçambique. Agora, o acordo de paz definitivo diz respeito às hostilidades na província de Sofala, praticamente. Sofala e um pouco de Manica. Então, eram as províncias mais... Combinou com essa questão de descentralização e a própria questão das reformas, exatamente, dos homens residuais da Renamo. Se calhar por isso não é muito importante no sentido, mas é importante porque se não tivesse havido isso, esse tipo de acordo, se calhar até hoje estaríamos com o problema de atravessarmos Xungue para ir em shopping, para ir lá para cima. Então, foi importante que isso aconteceu, porque durante esta coisa, a inclusão das hostilidades em 2013 para cá, houve pessoas que morreram, muitas pessoas que morreram ali naquele troço, vítimas de ataques. Então, com este acordo definitivo, essas pessoas deixaram de morrer, outras pessoas deixaram de morrer no mesmo troço. Portanto, serviu de alguma coisa. É fundamental para o nosso bem-estar social. Agora, é verdade que a Renamo tem os desafios que tem, desafios internos, e também não tem boa liderança, porque neste momento o próprio líder da Renamo está-se a debater com a vida própria dele, com a saúde. Então, penso que tem esta conjuntura totalmente desfavorável por parte da Renamo de conseguir tempo e fazer um comunicado de imprensa. E para falar... Pelo menos fazer um comunicado, precisa de... É preciso uma liderança para que isso aconteça. É preciso que as pessoas saibam a profundidade do dia. E é preciso que alguém oriente, que diga que é preciso nós lembrar... Também falar para o Renamo, este problema desse Renamo residual em torno de Yusuf Momadi também. Podia ter enaltecido o líder que, para todos os efeitos, Yusuf Momadi continua a presidente da Renamo. Porque, para além disso, este é também o único acordo que o Yusuf assinou. E pelo menos já assinou um acordo. E era bom que este acordo fosse... Até para ganhos políticos, de robustecer, diante dos seus contestatários. Mas isso só se faz num partido que tem pessoas que estão a pensar, pessoas que estão a investigar, pessoas que sabem o que é bom para projetar a imagem, mas neste momento a Renamo está imbuída em lutas internas que se calhar não lhe permite ter essa serenidade. Isso é o problema da Renamo. Agora, o governo. Qual é a justificação do nosso governo? Não sei, porque o governo passa por cima de uma data tão importante como o dia 6 de agosto. O governo também não disse nada. Quer dizer, nessa matéria do dia 6, tanto a Renamo como o governo ficaram ao mesmo nível. Então, o governo de Moçambique ficou ao nível da Renamo, ao ficar calado perante uma data histórica importante para a nossa vida, para a nossa atual paz. E este assunto mas já quem olha para a questão do DDR dizer que não está encerrado, está ou não encerrado por DDR? Não, o DDR não está encerrado por quê? É porque as pensões ainda não estão concluídas, quer dizer, a fixação de pensões ainda não está concluída. E não só, o tipo de pensões que as pessoas recebem não estão satisfeitas com elas. As pessoas estão a reclamar que as pensões são uma miséria. Há pessoas que recebem menos de 2.000 meticais nessas pensões de DDR, há pessoas que recebem 3.000 meticais, há pessoas que recebem menos disso. Eu penso que as pensões tinham que, no mínimo, serem iguais ao salário mínimo nacional da função pública. Não faz sentido alguém receber uma pensão de 1.500 meticais, 1.600, dizem que a pessoa recebe 1.200 para fazer o que com isso? Mas isto é só para o DDR ou uma situação dos pensionistas do Ministério dos Combatentes? Até pode ser, dos pensionistas do Ministério dos Combatentes. O que para mim é um paradoxo, porque pessoas que não são pensionistas, idosos de uma maneira geral, do INAS, recebem 2.000 e tal de pensão por mês. E que o INAS junta isso para 5 meses, para 3 meses, aliás, e dá 7.500 meticais, de 3 em 3 meses. E estão a receber pessoas nas aldeias. Agora, uma pessoa, um senhor que nunca trabalhou em nenhum sítio, nunca descontou nada, nunca esteve envolvido em defesa da pátria, nem nada, de repente recebe 7.500. E um combatente, eventualmente até mutilado, porque esteve na luta para defender o ideal, receber 1.200. Não faz sentido. É preciso um trabalho aqui de compatibilização da pensão mínima nacional para todas as categorias de pessoas. Agora, você vai receber 2.000, 3.000, dizer que é uma pensão. Não é nada.
Isso não resolve nenhum problema da pessoa. Então era preciso. Agora dizem que é porque esse não descontaram. Mas também os beneficiários do INAS nunca descontaram. Então não venham com a história de que não descontaram porque estavam a combater. E os INAS, que até na sexta-feira estive a ouvir o Conselho Coordenador do INAS, que teve lugar no Bilene, a contar, a dizer que as pensões são de 7.500, que estão a dar de 3 em 3 meses, porque cada pensão está 2.000 e alguma coisa. Agora, se INAS tem essas pensões, como é que os combatentes não têm? E o INA diz que tem 180 milhões que arranjou do Banco Mundial e do Unicef e do PMA. Então quer dizer que também precisa encontrar um financiamento para financiar os combatentes, e para que eles tenham uma reforma condigna. Aliás, na mesma semana passada, estive a ver uma reportagem de televisão a dizer que há homens armados a circular em Macossa, distrito de Macossa, na província de Manica. E quando se perguntou ao PRM quem eram esses homens armados, a PRM diz que ainda vai investigar, porque não sabe quem são. Então, estão a circular homens armados. Eventualmente são esses descontentes que nós estamos aqui a referir. Não tem salário, não tem pensão, não tem nada, não tem enquadramento. E a Renamo já os abandonou praticamente. Estão aí à deriva. Esses homens são uma matéria-prima fácil para serem recrutados. Entregar-lhes já a capa 47, que já há muito tempo sabem manejar. E fazer distúrbio nas zonas propensas à mineração, zonas com alguma riqueza que se pode apanhar. Então, é preciso pensar em um país na sua globalidade. Sim. Não cada departamento pensar a sua pensão. E não, a pensão tem que ser pensão nacional mínima. E não pode haver uma pensão de 2.000, enquanto o outro tem uma pensão de 1.200, tem outro que tem uma pensão de 300. E essas pessoas, na prática, envelheceram fazendo as mesmas coisas. Então, era este o assunto sobre o DDR. Está bem encaminhado, mas não está concluído. É preciso haver discussões, é preciso haver... Ainda estão lá vivas as comissões. Mas a questão também que eu fui vendo, não sei se estou enganado, nesses desmobilizados da Renamo desse último processo, jovens que naquela, mais ou menos em 92, deviam ter por aí uns 10 anos, passam quase 30, 40, quase 30 anos, deviam ter por aí 10 anos, 15 anos, são brigadeiros, são coronéis, são sei lá o quê. Combateram com que idade essas pessoas? Não, mas não começa aí. Se quer discutir isso, começa na Frelimo. Pergunta a idade dos antigos combatentes que nós temos. Nós temos antigos combatentes que nasceram em 74 para cá. Mas são antigos combatentes da Frelimo. A guerra da Frelimo terminou em 74. Tu tens antigos combatentes. Vai lá ao Ministério ver a idade dos combatentes. Alguns são pessoas novas, recém-nascidas. Recém-nascidas não, que têm menos de 40 anos, têm menos de 50 anos. Em 74 a guerra da Frelimo estava a terminar. Como é que você fica antigo combatente da Frelimo com uma idade inferior a isso? Portanto, é a maneira nacional que se encontrou de dar benefício a determinadas camadas sociais. Eu não estou contra isso. Acho que essas de outra maneira estariam excluídas também. Num país com tanta exclusão, num país com tanta corrupção, num país que beneficia tão poucos. Se esses fossem... Se calhar eles são antigos combatentes, porque o pai era antigo combatente, o filho também ficou antigo combatente, assim por diante. É uma transmissão, transmissão genética de antigo combatente. Mas alguns deles nunca combateram. Os próprios antigos combatentes da Frelimo. Aliás, um dia, alguém me perguntou se eu não queria ter cartão de antigo combatente. Eu disse, não, eu como sou muito conhecido, pode ficar demasiado visível, que eu estou a mentir ao dizer que eu sou antigo combatente porque tenho cartão. Mas podia ter dito que estava na clandestinidade. Não, é que não estava, eu não podia dizer isso. Mas é para dizer, para tu ver, já facilita. Diz que se eu tivesse cartão de antigo combatente, ia receber 15.000 meticais. E eu ia receber 15.000 meticais mensais do cartão que ia me dar. Eu disse, não fica bem. Você não faz isso comigo. E quem estava a dizer isso é um indivíduo de origem asiática, que ele tem o cartão, está a usar o cartão aqui. E tem esses benefícios. Então, eu não sei, as coisas foram montadas da maneira como foram montadas. Já houve vários ministros dos combatentes, e já houve Secretaria de Estado, já houve Ministério, já houve tudo. Então, penso que esse assunto está bem encaminhado lá. E não sei, eu não discuto a idade. A idade é um critério muito duvidoso, muito interessante, e não sei qual é a lógica que se encontrou para que eu possa transmitir a minha antiguidade aos meus sucessores. Exato. Mas não deixa de ser muito interessante. Não, é interessante. É uma matéria. Nunca acabam, também os registros. É uma matéria. Parece que desde 75 a tudo debate hoje, até estamos a registrar combatentes. Estamos a registrar combatentes. Estamos a fixar pensões de todos.
Até temos antigos combatentes da luta que terminou em 74, as pensões já não estão fixadas. E já tivemos ministros, secretaria de Estado e tudo. Mas pronto, você procura saber por quê. Isso é o objeto de investigação científica. Os nossos acadêmicos podem aprofundar isso, porque de facto é interessante saber qual é a idade normal de um antigo combatente em Moçambique. Exato. É um debate também muito sensível, né? Salomão, que muitas vezes... É sensível, porque são pessoas que dizem, ameaçam o poder político. Às vezes nós temos armas, nós sabemos como usar armas. Por exemplo, aquele que já não se fala dele, o Vitano Cingano. O Vitano Cingano fala armas, mas o Vitano Cingano aderiu à Renamo. Agora, em 98, e agora, nos anos 90, a Renamo assinou o Acordo Geral de Paz e Assistente em 92. Ele nem estava perto da Renamo. Acho que era uma criança em Sofala a estudar. Agora, em 98, é quando ele aparece e começa... Quer dizer, mas quando ele fala, tu és capaz de pensar que ele lutou durante 10 anos. Eu vi também aquele jovem, filho do Matsangaíça também. Era muito jovem. Exato. Já coronel também. Claro. Se calhar é mais que isso, não sei. Então, é possível. Então, essa parte, para mim, não me interessa muito. O que me interessa é que o Ministério competente é para fixar pensões condignas. É para essa camada social e que essa camada social contribua para a paz em Moçambique. E deixe de usar a sua antiguidade na guerra como uma ameaça permanente à nossa paz.